Achei que era. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste no canal 16 TV Câmara, inicialmente gostaria de cumprimentar a toda a plateia, especialmente aos nossos servidores públicos que aqui se encontram. Venham mais aqui à Câmara de Vereadores, estejam mais aqui presentes junto conosco. Então, um forte abraço a vocês que representam todos aqueles outros servidores públicos. Eu sei, venham aqui quando podem, né? Não sei. Bom, eu gostaria hoje de trazer aqui uma questão que não envolve essa questão do IPAM, mas algumas questões referentes à palavra política, onde nós temos duas citações que eu resolvi trazer aqui para as vossas excelências, quando o filósofo Aristóteles, na sua obra Política, ele colocou que o dever dos políticos é administrar com princípios éticos. Platão, na obra República, ele coloca que o administrador, ele tem que ter uma forma de administração democrática dos negócios públicos. E na sua outra obra de Platão, Política, ele ressalta que os administradores da polis devem promover a felicidade dos cidadãos. Portanto, eu trago essas palavras para pedir para o nosso prefeito narcisista destrutivo que ele afirma que ele não é político. Eu pergunto, ser vereador não é político? Ser secretário municipal não é ser político? Ser candidato a deputado estadual não é ser político? Ser prefeito não é ser político? Nesse sentido, senhor narcisista destrutivo, o que o senhor é? Gestor não é. Até porque o senhor ofende a quem é formado em administração, porque o senhor não é formado em administração. Portanto, o senhor não tem a mínima capacidade de honrar esta profissão. Se político não é, eu pergunto novamente, o que o senhor é então? Fazer política é saber se relacionar com os cidadãos e com a sua própria comunidade, o que nós não encontramos em Caxias do Sul. É participar dos eventos da comunidade, o que nós não encontramos em Caxias do Sul. É representar o município de uma forma institucional, que nós não temos em Caxias do Sul. É fazer uma representação institucional do município perante os entes federativos, o que nós também nunca vimos nesses 2 anos de administração do senhor narcisista destrutivo, nenhuma representatividade do nosso município. Nem na Associação dos Prefeitos do Estado do Rio Grande do Sul, nem na Associação dos Prefeitos da região Nordeste do Rio Grande do Sul, em nenhuma reunião, uma pessoa que se diz prefeito da segunda cidade do Estado do Rio Grande do Sul, nenhuma vez foi fazer representatividade e relacionamento junto ao Congresso Nacional, aos nossos deputados federais e senadores do Estado do Rio Grande do Sul, ou sequer ir falar com um ministro para tentar trazer alguma coisa para o nosso município, e fica ali encerrado, ali trancado com os códigos para chegar à sua sala, no seu castelo. Mas é um castelo de areia. Por quê? Porque um prefeito deve ter a capacidade de, antes de se pronunciar em redes sociais como se pronunciou ontem, simplesmente reproduzindo uma matéria feita pela ZH, pela Zero Hora, em que um prefeito, ou melhor, um que se diz prefeito e que se pauta a sua fala somente pelo que a imprensa diz, não tem a mínima condição. Imprensa esta, obrigado vereador Felipe, imprensa esta e profissionais estes que ele também atacou semana passada aos jornalistas. Mas ali, quando ele é de proveito, ele coloca aquela matéria de ontem da ZH, em que faz de uma forma muito simplista um comparativo da administração do governador Sartori em relação aos outros governadores. Como se
em apenas 4 anos, um governador conseguiu quebrar um estado. Falou em valores, quando na verdade um prefeito que tem a capacidade de compreender o que é realmente administrar, ele deveria fazer uma análise de todo o histórico para entender o que está acontecendo hoje, isto é, olhar lá para trás, e especificamente do estado do Rio Grande do Sul, olhar o histórico do Rio Grande do Sul, olhar o que foi deixado para o governador Sartori e o que foi deixado agora para o governador Leite, que não vai conseguir fazer mais do que o Sartori tentou fazer, porque não tem dinheiro. E daqui a 4 anos veremos o mesmo discurso dos mágicos dizendo que tem solução. Até porque um mágico disse que a solução era só fluxo de caixa. Muito bem, então o fluxo de caixa foi o que o Sartori tentou fazer. Porque um governador que não teve condições de fazer nenhum empréstimo internacional, porque o Rio Grande do Sul não tem autorização por parte do governo federal, governador que não conseguiu pegar R$1 de precatórios, porque o governador Tarso raspou o tacho, nenhum tostão, nada, teve que honrar o empréstimo que o governador Tarso fez junto ao BIRD de R$1 bilhão, que era para estradas e educação, e não fez. Colocou no caixa único para pagar o salário dos servidores. Politicamente, parabéns. Só que o governador seguinte teve que honrar aquele valor, porque senão teria que devolver para o BIRD R$1 bilhão com juros e correção monetária. Sem ter dinheiro. Eu fez. E aí vem um prefeito, ou melhor, um narcisista destrutivo, metido a, nem citarei esta palavra, e vem e faz essa matéria aqui. No mínimo, deveria ter a responsabilidade de falar a verdade ou ficar com a boca calada. Se você não sabe, fica quieto. Não fale besteiras ou reproduza coisas que, se ele tivesse a capacidade de entender e se fosse realmente um gestor, ele faria uma simples análise contábil e financeira da verdadeira história do Rio Grande do Sul. O que, infelizmente, este metido a parcelar salário sem dinheiro, você não tem o que fazer. E lhes digo mais, a secretária aqui falou semana passada uma pergunta que eu fiz ela o ano passado. E é bom que todos os senhores estejam aqui. Eu fiz a ela. Aonde é que vai chegar o município de Caxias do Sul? Aonde vai chegar com essa questão hoje de que a nossa terceira rúbrica, e nada contra os servidores, mas a terceira, e essa é a realidade, a terceira rúbrica de um orçamento de 2 bilhões é o pagamento dos servidores, o que é um direito. Terceira rúbrica, e fiz a pergunta para a secretária. Secretária, se continuar assim, quanto tempo o nosso município estará que nem Porto Alegre e o Rio Grande do Sul? Ela falou em 10 anos. Portanto, semana passada ela trouxe os dados aqui, e sabem o que ela disse? Que em 2023, a cidade de Caxias do Sul não vai ter o dinheiro suficiente para todas as suas rúbricas. Muito bem. Eu estou falando o que a secretária disse aqui, de um questionamento que eu fiz. Não é uma questão de ser contra. Não é uma questão de ser contra. Só um momento, senhoras e senhores. Aqui não é uma questão de ser contra. Aqui é uma questão de que eu fiz uma pergunta para ela financeira. Não estou colocando voto a favor ou voto contra. Números. Simplesmente números. É isso que eu perguntei para ela. E numa projeção, em 2023, a primeira rúbrica será esta. O que aconteceu já em Porto Alegre e já no Rio Grande do Sul. Qual é a nossa preocupação? É que isso realmente não aconteça. Porque senão, sabe onde é que vai estourar, senhoras e senhores? No servidor público. No servidor público. Se quer fechar a Câmara, não tem problema. Podem querer fechar a Câmara, não tem problema nenhum. Agora, vai chegar o momento
que talvez a gente chegue a este ponto. E esta é uma responsabilidade que nós aqui temos que ter. E não votar por populismo, mas votar pela realidade. Então, isso que eu gostaria de colocar, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores vereadores.